Esse interessante caso de abdução ocorreu no dia 14 de dezembro de 1983, aqui na cidade de Chapecó. Esse é o canal Mistérios Misteriosos, eu sou o Vilão e hoje trago para vocês o misterioso caso Antônio Nelson Tasca, o homem que teve relações com um ser de outro planeta. O incrível. Na época, Nelson Tasca tinha 42 anos e dirigia seu carro Brasília em direção a Chapecó, quando se sentiu atraído para uma estrada de terra, segundo ele, obedecendo a um comando estranho. Parando a alguns metros do asfalto, Nelson Tasca viu adiante algo que à sua primeira vista parecia ser um ônibus de uma aviação local, pois possuía as duas cores características, branco e esverdeado. Mas logo notou que não podia ser, pois o objeto não possuía rodas, tinha o formato circular com cerca de 10 janelas e ainda se encontrava flutuando à altura de 1 metro. Imediatamente, Nelson Tasca saiu do carro e tentou se aproximar do aparelho para poder observá-lo melhor, mas teve de recuar em função das ondas de calor que o UFO irradiava. Subitamente, ao retornar para o seu carro, saiu uma espécie de esteira luminosa, com cerca de 1 metro de largura, do objeto. Essa esteira acabou pegando Tasca pelos pés e o conduzindo até a nave, sem que ele pudesse fazer nada. Neste momento, o Sr. Tasca perde seus sentidos. Quando acorda, ele estava deitado com os braços e pernas grudadas a seu próprio corpo, em um ambiente que era extremamente gelado e escuro. Segundo ele mesmo, fui assaltado pela pavorosa ideia de que estava sendo enterrado vivo. Neste momento, Nelson Tasca teve a impressão de que 2 ou 3 criaturas começaram a tocar em suas pernas e encostar algum tipo de instrumento fino. Como era um ambiente escuro, foi impossível para Nelson Tasca observar exatamente o que estava acontecendo e como eram essas criaturas. No entanto, reparou que eles se comunicavam entre si emitindo sons que pareciam grunhidos de cachorros. Depois de alguns instantes, Nelson Tasca, ainda paralisado, foi erguido pelos seres e conduzido para um outro compartimento da nave, onde a temperatura era menos baixa. As criaturas saíram e logo em seguida o ambiente ficou claro. O interessante é que não havia uma lâmpada emitindo luz, era como se todos os locais daquele compartimento emitissem a luminosidade que clareava o ambiente. Tudo estava iluminado uniformemente, nada fazia sombra. O local era uma pequena sala de mais ou menos 3 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e 2 metros de altura. Suas paredes eram feitas de uma espécie de metal. Foi só nesse momento que Nelson Tasca percebeu que estava nu. Notou que suas roupas estavam colocadas num canto do quarto e imediatamente as pegou para se vestir. Subitamente surgiu uma mulher de uma entrada da sala. Ela era de estatura baixa, quase uma anã. O Sr. Tasca calculou que ela tinha uma altura próxima a 1,20 m. Essa criatura estava vestida com uma saia e sapatilhas de cor anil. Ela fixou-me o olhar com tal intensidade que tive a impressão de estar sendo invadido e devassado até as mais íntimas reentrâncias da minha alma. Através de uma suposta comunicação telepática, Nelson Tasca obteve algumas respostas sobre o que estava acontecendo. A alienígena informou se chamar Kabbalah e que eram do mundo chamado de Agali. Tenha calma, sou de paz e amor, ela disse. Kabbalah informou que os dois estavam a cerca de 180 metros abaixo do nível do mar. Naquele momento, uma música que tinha um timbre diferente de qualquer coisa começou a ser ouvida pelo Sr. Tasca. Ele a comparou a algo meio semelhante a violinos. De forma misteriosa, surgiu um painel cheio de botões,
de onde Kabbalah retirou 2 frascos de líquidos que Nelson Tasca teve que beber. Logo em seguida, a alienígena ergueu o vestido e ficou nua, numa espécie de divã que Nelson Tasca não sabe de onde surgiu. Tomado por intensos desejos sexuais, Nelson Tasca manteve relações sexuais com Kabbalah. É importante ressaltar que Nelson Tasca não acredita que a extraterrestre tenha tido qualquer real prazer no ato sexual. Após consumada a relação sexual, Kabbalah transmitiu para Nelson Tasca uma mensagem e pediu que ele divulgasse para todas as pessoas do mundo. Vou deixar a mensagem com as próprias palavras do Sr. Nelson, que era o portador dessa mensagem. Advertências de Kabbalah, mensageiro do mundo de Agali, para todos os povos da terra. É preciso que sejam imediatamente desativadas as armas de guerra capazes de acabar com qualquer espécie de vida aqui existente. Além de toda a sua apavorante e mortífera devastação, uma guerra nuclear total colocará a Terra fora de sua rota celeste e causará graves distúrbios à vida de mundos vizinhos, alguns em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece. É preciso que sejam abolidas as dominações políticas, econômicas e financeiras de nações sobre nações. O imperialismo contraria o direito de igualdade dos povos e se constitui numa nova e solerte modalidade de escravização. É preciso que sejam preservadas a essência da vida humana e as suas funções naturais de reprodução. Em estrelas próximas e noutras inatingíveis ao homem atual, a vida surgiu do sopro do eterno Espírito Criador de todas as coisas, Deus, razão pela qual não deve ser objeto de experiências imponderáveis, porque estas terminarão em desastre genético irreversível. É preciso que, dentro do mais rigoroso critério de justiça e moral, com vistas para a solução dos problemas sociais resultantes da prolificação humana desordenada, sejam instituídos órgãos que, por vias científicas naturais, planejem e executem programas de controle populacional e de melhoramento biológico do homem. É preciso que o homem conquiste outros mundos do universo e ali encontre lugares adequados para suas futuras emigrações e novas fontes de energia e subsistência. Mas antes deve conquistar seu próprio mundo, desvendando-lhe os enigmas que ainda existem na terra, no ar e no mar, conservando-lhe os elementos naturais de vital importância, defendendo-o da sutil pirataria do exterior e curando-lhe as imperfeições humanas, do corpo, do espírito e da mente. É preciso que, atendidas estas exortações, a humanidade esteja preparada para o período de extraordinários acontecimentos de que a Terra será palco dentro de pouco tempo. Os grandes eventos serão prenunciados por estranhas manifestações telúricas e sinais celestes de magnífico esplendor e inquietante beleza. Mestres da suma sabedoria tornarão a vir à Terra, renovarão ensinamentos maravilhosos e ajudarão a estabelecer nova sociedade política. Renascerá o paraíso terrestre, pleno de luz e amor. Então, através de meios e energias ora sequer supostos, o homem conhecerá os côncavo-convexos dimensionais da Terra, viajará às profundezas do universo e não sentirá as canseiras do tempo. E,
como sublime conquista da capacidade criadora humana, será posta em ação a máquina do poder absoluto, engenho que, entre muitos outros prodígios, dará à humanidade a visão mais feliz e assombrosa de toda a sua existência, de toda a sua história. A ressurreição dos mortos na faixa dos 4x. Advertências de Kabbalah, mensageiro do mundo de Agali, para todos os povos da terra. Kabbalah também informou para Nelson Tasca que nasceriam 2 filhos daquela união e que eles receberiam o nome de Madá e Madana. Logo em seguida, Kabbalah se retirou da sala, deixando Nelson Tasca sozinha. O local ficou novamente escuro e Nelson Tasca pôde sentir que, pelo menos, 3 criaturas estavam lhe cutucando com algum tipo de aparelho fino. Segundo seus depoimentos, depois ele acordou deitado na grama, próximo à BR-282, cerca de 5 quilômetros de distância do local onde havia começado a sua experiência. Um detalhe bastante interessante neste caso é que há uma evidência física da abdução. Nas costas de Nelson Tasca apareceu um ferimento em forma de W, porém Nelson Tasca jamais sentiu qualquer tipo de dor decorrente dele, mesmo que fosse apertado. Na época, Nelson Tasca foi examinado por 3 médicos e ambos não conseguem determinar o agente físico causador do ferimento. Apesar do tempo que passou desde que viveu essa experiência insólita, a marca permanece em suas costas até hoje. É claro que não tão saliente como na época em que ocorreu sua abdução. Na madrugada do dia 30 de janeiro, a comunidade ufológica brasileira se compadece da perda de um dos seus maiores ícones da ufologia. Após sofrer um acidente automobilístico no dia 8 de agosto de 2007, Antônio Nelson Tasca esteve internado em coma durante quase 6 meses, no CTI do Hospital São Vicente de Paula, em Passo Fundo. Tasca foi um grande homem que lutou contra a ignorância de seus semelhantes, com paciência e perseverança. E entre suas muitas ações para isso, não se furtou em momento algum de dar todos os detalhes sobre sua espantosa experiência com seres do planeta Agali, com os quais teve contato. Sua morte deixa uma grande lacuna na ufologia brasileira, mas seu legado jamais será esquecido. E então, misteriosos, o que acharam desse caso? Realmente é um caso muito intrigante, pois ele tem abdução, tem contato carnal com seres de outros planetas, tem uma experiência de quase morte e ele voltou com algumas sequelas após o ocorrido. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!